Quer saber como colocar organização na sua agenda de uma forma muito prática que vai te ajudar a diminuir sua procrastinação e aumentar a sua execução? Então assista esse vídeo aqui até o final. Aproveita, já deixa seu like e compartilhe, porque eu vou falar sobre blocos de tempo. Olá, eu sou a Nath Gaia, especialista em produtividade positiva e também empreendedorismo. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre blocos de tempo e como blocos de tempo podem te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva na prática. E tem uma frase do autor do livro Trabalho Focado que eu vou até ler porque vale, tá? Ele fala assim: uma semana de trabalho de 40 horas planejada, com blocos de tempo, pode ser mais produtiva do que uma semana de 60 horas de trabalho sem planejamento algum. Ou seja, blocos de tempo podem te ajudar a ganhar efetivamente eficácia, né? Ter melhores resultados. E aqui eu fui pesquisando e até mesmo testando sobre quais são os benefícios e por que a gente deveria usar os blocos de tempo. Então vamos lá, vamos entender o que são blocos de tempo. Blocos de tempo é quando você pega o seu calendário, e eu vou gravar depois aqui a tela do calendário para incluir aqui no vídeo, e aí eu vou incluir do lado de cá, tá? É quando você separa efetivamente um bloco de tempo de 1 hora e meia, 2 horas, enfim, lá no seu calendário para você fazer determinadas atividades. Então, quais são essas determinadas atividades? Você pode criar blocos de tempo para fazer atividades que são similares. Então, várias pequenas atividades. Você tem que montar uma apresentação. Só que para você montar essa apresentação lá para o seu trabalho, você precisa reunir imagens. Então, você pode criar um bloco de tempo da apresentação para você fazer todas as ações para você cumprir o objetivo ali de finalizar a sua apresentação. Quando eu comecei a implementar os blocos de tempo na minha rotina, eu comecei a pensando assim, tudo que eu preciso fazer relacionado ao podcast, porque eu tenho um podcast, se você não sabe, vou deixar aqui o link do podcast no descritivo para você conhecer. Mas enfim, então eu precisava gravar os podcasts, escrever o descritivo do podcast, separar os links, enfim, que fosse. Então tudo que fosse referente ao podcast da semana ou do mês, eu fazia tudo dentro do mesmo bloco de tempo, porque mesmo que eu faça uma alternância de tarefas, são tarefas similares. Porque qual que é o problema da gente cada hora, igual ele fala ali, 40 horas planejadas são melhores do que 60 horas ou mais não planejadas. Porque quando você está trabalhando ali sem planejamento algum, cada hora você faz uma coisa. Você começa uma, não termina, aí você lembra que você tem que fazer outra. Essa alternância de tarefas que é o maior problema. Então, quando você tem tarefas que são similares dentro do mesmo bloco de tempo, tá tudo bem você trocar entre essas tarefas, porque o seu cérebro ele tá sendo ativado ali nas mesmas questões. Bem diferente de que se você estivesse fazendo uma análise com números e aí de repente você começasse a ter que fazer uma apresentação com imagens e etc. O seu raciocínio ali das exatas, né? Se você ficar toda hora, raciocínio de análise de dados, para depois você procurar imagens bonitinhas para colocar lá na sua apresentação, isso vai dar vai dar um conflito. Então é melhor fazer tudo que tem a ver com números de uma vez, ali dentro do mesmo bloco, não ao mesmo tempo, mas assim, se você for alternar de tarefas, você altere para outra coisa que você precisa fazer cálculo também, sabe? A ideia é você manter grupos similares. O bloco de tempo você também pode fazer para quando você precisa de uma alta concentração. Então, o primeiro exemplo foi de tarefas pequenas, mas similares, coisas que têm a ver ali dentro do mesmo contexto. Falando como criadora de conteúdo, um outro exemplo também toda vez que eu vou fazer um planejamento de conteúdo, e hoje eu tenho uma pessoa na minha equipe que me ajuda, mas antes era eu fazendo tudo sozinha, né? Então eu sentava ali, em uma tarde, eu separava a tarde inteira para definir qual era o calendário editorial, quais eram as legendas, para depois separar um outro dia para fazer todas as artes. Então isso é blocar as atividades que são similares dentro ali do mesmo bloco de tempo. Agora, você também pode usar o bloco de tempo para fazer atividades de alta concentração. Uma coisa que eu fazia quando eu trabalhava em empresa, né, em corporação, porque eu trabalhava no open office, né, então as pessoas ficavam muito à vontade de ir ali na mesa e conversar, e às vezes eu precisava realmente de muita concentração para executar uma análise.
E aí eu reservava uma sala de reunião por 1 hora. Eu ia para essa sala de reunião sozinha e ficava lá pensando e fazendo o meu trabalho. Esse também é uma forma de bloco de tempo. Você não precisa blocar a sua agenda inteira de blocos de tempo. Aqui eu estou dando um exemplo de blocos pontuais que Nath, eu particularmente prefiro para mim. Mas eu tenho clientes que preferem blocar o dia inteiro. Então eu vou também dar um exemplo aqui do que seria isso do blocar o dia inteiro, tá? O negócio é que blocos de tempo, eles são muito interessantes, ainda mais para quem procrastina, porque quando você procrastina, tem um dos motivos da procrastinação, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre procrastinação, é quando a gente não tem um prazo, quando a gente não tem um prazo determinado para a gente executar uma ação. Então a gente tem uma tendência maior de empurrar com a barriga. Agora, se você já tem um prazo definido, tá ali no seu calendário, você aumenta as suas chances de executar. Então vamos lá para os benefícios dos blocos de tempo. Primeiro, você vai ter as suas prioridades mais visíveis. Se você tem as suas prioridades mais visíveis, isso mostra uma clareza maior das suas ações. Você vai definir melhor o tempo das atividades, né, o tempo que você precisa para executar as atividades. E à medida que você vai criando esses blocos de tempo, você vai reajustando. Porque às vezes tem coisa que a gente acha que a gente vai demorar 1 hora para fazer e a gente demora 20 minutos. Mas também tem coisa que a gente acha que a gente vai fazer em 20 minutos que a gente demora 1 hora para fazer. Então, aos poucos, você vai ajustando e vai tendo uma clareza melhor do seu tempo. Os blocos de tempo também ajudam na organização do tempo efetivo, porque aí você vai vendo melhor onde é que estão as ações, quando que você precisa fazer. E também, blocos de tempo ajudam na criação de rotinas. Tem até vídeo aqui no canal sobre rotina noturna, rotina matinal, porque é um bloco de tempo que você destina, assim, olha, esse bloco de tempo aqui vai ser da minha rotina. Dentro desse tempo, quais são as atividades que eu vou fazer que tem a ver com a temática de rotina, né? Rotina matinal, enfim. Então é muito interessante. E eu acho legal você testar, porque igual eu falei, as pessoas têm perfis diferentes, né? Eu prefiro criar blocos de tempos pontuais para executar algumas tarefas. Um exemplo muito prático, eu tô gravando este vídeo num bloco de tempo que eu criei para gravar este vídeo, tá? Para poder praticar exatamente aquilo que eu tô ensinando. E eu tenho alunos, já tive alunos, clientes, enfim, que falam assim, Nath, se não estiver lá no meu calendário, se não tiver o tempo separado para fazer essa ação, eu vou procrastinar. Então a pessoa, ela coloca horário para todas as tarefas. Tem gente que acha que, né, essas pessoas, elas acham que isso facilita ali, que ela vai enxergando melhor tudo aquilo que ela faz durante o dia dela. E aí é excelente. É excelente porque a pessoa enxerga aquilo que ela fez, aquilo que não coube, ela consegue remanejar, mas ela vai sair com uma sensação maior de dever cumprido, assim, de que, poxa, fui produtiva. Se eu ver a minha agenda muito cheia, me dá ansiedade, porque eu gosto de colocar lá no meu calendário só o que é compromisso. Tarefa. O que são as tarefas, né? Tarefa com uma ação você executa e você tira aquilo ali do seu caminho. Você pode fazer uma tarefa de manhã, de tarde, de noite, tanto faz, porque não importa o horário específico. O compromisso, sim. E aí essas pessoas que gostam do dia todo blocado, elas vão pegando essas tarefas que não tem horário específico e colocam um horário específico para que elas executem, para que elas diminuam as desculpas na cabeça ali para elas executarem. Então fica aí a seu critério de testar, mas teste, blocos de tempo é uma ferramenta aí que é muito legal e ajuda para quem procrastina, para quem precisa de fazer atividades que demandam muito foco e para quem tem aí várias atividades que são similares, que deixa espalhado aí, que está sem organização, sem planejamento, agrupa essas atividades similares num bloco de tempo, pode ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma tarde inteira, mas crie e veja se você vai se tornar uma pessoa mais executora. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha e assine esse canal, que nesse canal aqui eu falo sobre empreendedorismo, sobre produtividade, sobre hábitos, às vezes sobre livros. Então fica aqui comigo e se você tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, você pode deixar aqui no bloco de comentários ou então me mandar um e-mail no contato@nathgaia.com. Mas antes de encerrar, eu quero saber, você já usou blocos de tempo? Me conta aqui e eu quero saber que se funciona para você. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!